Olá, alunos, como estão? Hoje nós vamos começar o conteúdo que vocês já começaram a copiar aí no caderno, que foram os números inteiros. Vamos ver o que são os números inteiros hoje. Então, os números inteiros são formados pelos números negativos e positivos. Quem são os números negativos? São os números que aparecem o símbolo de menos antes do numeral. Então, antes de eu colocar os algarismos, eu vou ter que colocar obrigatoriamente um sinal de menos para representar os números negativos. Então, tudo que vem com o sinal de menos são números negativos. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E tem outros infinitamente, né? Menos 50, menos 30, menos 100, menos 1000. Todos os números negativos vêm com o sinal de menos. E tudo que é associado ao sinal de menos representa negativos. Então, abaixo, esquerda, antes, tá? Tudo isso, números negativos tem a ver com o sinal de menos. Perda, gastos, dívidas, débitos, tá? Tudo isso tem a ver com o sinal de menos. Então, tudo isso indica números negativos. Agora, os outros números, os positivos, são os números que vocês já conhecem. Os positivos vocês já conheciam. São os números que não recebem sinal, são os números normais, os naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 1 milhão, né? Sem sinal, eles são positivos, mas se você quiser, você pode colocar o sinal de mais na frente dos números positivos. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tanto faz colocar sem sinal ou com. Números positivos não precisam de sinal de mais. Então, mas é uma coisa muito importante. O número 1 é o mesmo número que o mais 1. O número 2 é o mesmo que o mais 2. Agora, o menos 1 não é o mesmo que o 1, porque o menos 1 é negativo e o 1 é positivo. Tá? Eles são o mesmo algarismo, mas sinais diferentes. Tá? Não é o mesmo número. E o número 0, que não é positivo e nem negativo, ele não tem sinal nem de mais nem de menos. Quando eu escrevo 0, é só 0. Ele é um número neutro. Por que ele é neutro? Porque nas operações de mais e de menos, se eu somar 0 ou diminuir 0, o resultado não se altera. Por isso que o 0 é um número neutro, sem sinal. Tá? 0 é um número neutro. Agora vamos para os exemplos. Por aí nós temos muitos exemplos onde se usam os positivos e os negativos. Aqui nós temos um muito importante que são as temperaturas. Temperatura a gente vê por aí muito com números negativos e positivos. A nossa realidade é mais positiva, né? Porque aqui não é tão frio. Mas vamos ver algumas coisas e as suas medidas estimadamente, né? Quem copiou aí, que era para ter copiado essas atividades, podia ter pesquisado no Google, né? Lá no Google tem isso aqui, algumas estimativas, ou estimar mesmo, porque é bem simples. Então, qual a temperatura de um freezer doméstico? Menos 18 graus Celsius. É frio o freezer. O freezer ele congela, fica frio. Se é frio, é abaixo de zero a temperatura. Número negativo fica abaixo de zero, antes do zero. Agora, a superfície do Sol. Sol é muito quente, então a temperatura tem que ser bem alta. Ó. 6.000 positivo, né? Positivo é alto. Para cima, alto, né? Positivo. Recorde mundial de frio no Polo Sul. Um dia bem frio que fez lá. Menos 88 graus Celsius. Menos 88 está abaixo de zero, bem abaixo de zero, né? Então, bem frio. A temperatura normal do corpo humano. Agora está se ouvindo muito por causa do coronavírus. Temperatura normal do corpo humano por causa da febre. Então, 36 graus Celsius a 37 aproximadamente aí, temperatura normal. Recorde mundial de calor. Calor, número positivo, porque é alto, temperaturas altas. Então, 58 graus Celsius. Temperatura na qual a água se transforma em gelo. A água começa a se transformar em gelo às
graus Celsius. E a G, temperatura de um congelador de geladeira. Congelador de geladeira não é tão frio quanto o freezer, então, mas é abaixo de zero, é negativo, -4. Outro exemplo de números positivos e negativos são as altitudes. Vocês já devem ter estudado isso em geografia, altitudes, tá? O zero é o nível do mar zero, tá? O que fica acima do nível do mar, a gente usa números positivos para representar. Ó, 50 metros, 100 metros acima, tá? Para cima do zero, ó. O zero é o nível do mar, acima, positivo. Agora, todos os lugares que ficam abaixo do nível do mar, os lugares fundos, a gente vai representar com números negativos. Então, a altitude ou a profundidade aqui, -50, -100, né? A Holanda, que é um país baixo, ó, você deve ter ouvido falar, -7 metros é a altitude da Holanda. Então, quando falar de altitude da Holanda, fica abaixo do nível do mar, -7. Outro exemplo também, já devem ter estudado em geografia, se não estudaram, vão estudar, são os fusos horários. Então, isso aqui é muito parecido com a reta numérica que nós vamos estudar também, tá? Observe, então o meridiano de Greenwich, que é bem aqui, ó, olha a seta aqui no zero, o meridiano de Greenwich, que divide o mundo, né? Ele é o zero, ele é o início, né, o zero, do que fica à direita ou a leste do meridiano de Greenwich. São positivas as horas +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, até +12 horas, tá? O Japão aqui fica mais 9 horas a partir do meridiano de Greenwich, tá? O meridiano de Greenwich é zero. O Japão é mais 9 horas em relação ao Japão está aqui, ó. Agora, tudo que fica à esquerda do meridiano de Greenwich ou a oeste, nós temos os números negativos, as horas vão diminuindo. Então, -1, -2, -3, até -12 horas. O Brasil está -3 horas, onde nós estamos, no Paraná, né? Matelândia, -3 horas em relação ao Greenwich, porque no Brasil tem vários fusos horários, né? Ele está pintado de azul aqui, o nosso -3, tá? Então, fusos horários também utilizam-se números positivos e negativos. Agora, um exemplo geral. Os números negativos estão relacionados a certas expressões, como antes de, abaixo de, à esquerda de. E também dívidas, gastos, perdas, né? Tudo que tem relação com isso, números negativos. Os positivos são situações opostas, o contrário. O que é o contrário de antes? É depois, o contrário de abaixo é acima, o contrário de à esquerda, direita, o contrário de perder é ganhar, o contrário de gastar é receber ou pagar, né? Receber ou pagar. O contrário de débito é crédito, né? E assim por diante. Então, observe nos exemplos. Que número que eu vou representar cada uma das situações aqui listadas? 20 metros acima do nível do mar. A palavra acima quer dizer positivo. Então, o número que eu posso usar é o número 20 positivo. Mais 20. Se você não quiser colocar o mais, não precisa. Número positivo não precisa colocar mais na frente. Vou colocar só para vocês separarem positivo, tá? Uma dívida. Dívida é um gasto, é uma perda de dinheiro. Você perdeu dinheiro, negativo, então porque é uma perda, -100. 2 metros para trás. Para trás quer dizer antes. Então, número negativo, -2. 457 metros para a direita. A esquerda é negativo, a direita é positivo, então mais 457. Descer 12 degraus. Descer é ir para baixo. Então, para baixo, número negativo, -12. 10 graus acima. Acima, positivo. Ó.
mais 10. Ganhar. Ganhar é o contrário de perder. Perder é negativo, ganhar é positivo, mais 6. 8 graus abaixo de zero. Abaixo, negativo, menos 8. 21 metros abaixo do nível do mar. Abaixo, negativo, menos 21. Então, avançar, 2 metros. Avançar é ir para frente, né? Então, para frente, mais 2, positivo. Débito é gastar, perder dinheiro, menos 40. Então, crédito é ganhar dinheiro. O banco ele vai te dar o dinheiro, né, para você gastar, mas depois você vai ter que pagar, obviamente, mas ele está te dando. Então, crédito positivo, mais 65. Ficar parado, não vai para frente nem para trás, nem para direita nem para esquerda. Quem que não é nenhum dos dois? O zero. O zero não é positivo nem negativo. Lucro de R$100. Lucro, ganhar dinheiro. Então, mais 100. Prejuízo. Prejuízo de R$50. Prejuízo é gastar, é perder. Então, menos 50. Ano 7 antes de Cristo. Antes quer dizer que é abaixo, que é anterior, né? Então, antes, negativo. Então, esse é o início dos números positivos e negativos, o sentido de cada uso. Na próxima aula, nós vamos aprender a reta numérica e as operações. Então, até a próxima.